Boa tarde a todos, gente. Como o André disse, né? Meu nome é Luciane, eu trabalho com estatística na Universidade Federal de São João del Rei, tá? E eu gostaria primeiro de agradecer, né, a comissão organizadora, em especial ao André, né, pelo convite para estar participando e ministrando esse mini curso para vocês. E dizer que em nenhum momento a minha intenção aqui é esgotar o assunto, porque eu acho que isso nem se a gente fizesse um mini curso de uma semana inteira a gente conseguiria, né? Então é mesmo fazer aí uma introdução. E aí nessa introdução, no início pode às vezes parecer um pouco enfadonho, porque eu imagino que alguns já conheçam o R, mas outros não. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o R, né, sobre um processo de instalação aí, mas mais brevemente, para a gente depois passar na parte que eu acredito que todo mundo tenha mais curiosidade, né, que seja de como usar o R para análises estatísticas, né. Então, eu tenho um conjunto de dados que eu vou utilizar e uma apresentação em slides que aqui hoje, né? E depois eu vou compartilhar com vocês, vou enviar aí ao André, o André pode disponibilizar para todos os participantes, tanto os slides quanto o conjunto de dados, para que vocês possam reproduzir usando esse conjunto de dados o que a gente vai ver aqui hoje e aprender a usar essa ferramenta, fixar mais o uso dessa ferramenta. Os meus slides, como eu disse, eles têm mais do que o que eu vou dizer aqui hoje, do que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, na intenção de que vocês de que vocês sejam, digamos, conquistados, que o R conquiste vocês, né? E que vocês, além de reproduzir, consigam depois avançar um pouquinho mais, tá? Então, vocês estão vendo aí a minha apresentação? Todo mundo vendo? Sim. Ok. Bom, então, o R, né, é um software estatístico e o objetivo desse mini curso, como eu disse, é de fazer uma introdução, né, e não de esgotar o assunto de forma alguma. Né? Eu pretendo apresentar uma interface que é um pouco mais amigável do que o próprio R, né, mas que utiliza como base o R, que é o chamado RStudio, e apresentar um pacote, que é o chamado R Commander, que nos permite fazer análises estatísticas de uma maneira mais fácil, vamos falar assim, com o uso do mouse, né? E desenvolver um exemplo. Então, esse é o meu objetivo aqui hoje. Então, em termos de conteúdo, eu vou fazer uma apresentação do RStudio, desse pacote R Commander, e vamos fazer um exemplo aí e eu não vou apresentar aqui os principais slides, tem as principais referências e links que vocês podem estar acessando depois. Então, o que é o R? O R, ele é uma linguagem de programação, mas é também um software, né, computacional, um software gráfico. E ele é voltado para análise de dados, né, os estatísticos usam muito, não só no Brasil, mas no mundo, e também quem não é estatístico, mas utiliza a estatística em suas pesquisas, em seus trabalhos, né? E a gente sabe que a estatística está em diversas áreas aí, na administração, na contábeis, áreas de saúde, enfim, não vou elencar todas aqui, né? Esse software ele foi originalmente criado em 1996, numa universidade, né, na Nova Zelândia, e atualmente ele é mantido por uma comunidade de colaboradores voluntários que vão contribuindo com códigos para essa linguagem e expandindo as funcionalidades dessa linguagem através das bibliotecas que a gente chama de pacotes, né? Então, você pode tanto usar pacotes que já estejam prontos e implementados, quanto criar os seus próprios pacotes.
Por que utilizar o R? Qual é a vantagem? A primeira grande vantagem é que ele é um software free, né? Ele é gratuito, de código aberto, e aí tudo que for produzido a respeito do R, todos os pacotes, como eu acabei de dizer, vocês podem estar utilizando, né? É uma ferramenta com uma tecnologia de ponta, útil para análise estatística de dados, desde as análises mais simples, como a gente vai ver aqui hoje, que são análises descritivas, até análises um pouco mais sofisticadas, multivariadas, é, modelos, modelagens, enfim, tá? Ele permite criar e executar os seus próprios códigos, né? Então, você pode programar e fazer o seu próprio programa dentro do R, e ele está disponível para diversas plataformas aí, Windows, Linux e Mac. Bom, também está disponível para Android, né? Confesso que ainda não experimentei essa versão. Ela, pelo que eu pesquisei, ela tem algumas limitações e você precisa de rotear, né? Bom, outra grande vantagem do R é que você tem muitas comunidades para te auxiliar. Você tem, por exemplo, a lista brasileira de discussões do programa R, né? Onde as pessoas interagem a respeito do programa, pessoas mandam perguntas, pesquisadores e professores que entendem respondem a essas perguntas e te auxiliam. Existem comunidades no Facebook, enfim. Se você não souber fazer alguma coisa no R, você vai certamente encontrar a resposta para o que você precisa na internet, né? Então, o acesso às informações é muito grande, né? O R integra-se também com uma linguagem que é muito utilizada na área exata, né, que é o LaTeX, que é uma linguagem de processamento de texto que permite a gente escrever comandos, escrever equações, né? E quando a gente precisa, por exemplo, nas teses e dissertações, colocar o programa, quando a gente faz, por exemplo, simulações e quer colocar o programa que a gente desenvolveu em R dentro de um editor LaTeX, isso é possível, tá? Outra grande vantagem é que ele tem atualizações frequentes. E eu ouvi, né, de um pesquisador que as atualizações são a cada 4 meses. Eu realmente não estou bem certa dessa frequência de 4 meses, mas eu garanto a vocês que pelo menos uma vez no ano ele tem uma atualização. Então, é um programa que tá sempre em dia, né? Quais as desvantagens? É que ele não é um repositório de dados. Então, seus dados você guarda eles em outras bases e puxa eles para dentro do R, né? E ele não possui uma possibilidade de atualizar uma versão que você já tenha previamente instalado. Então, você tem que instalar a nova versão e, às vezes, é possível até, dependendo se for do seu interesse, né, ficar com 2 versões na mesma máquina sem nenhum problema de compatibilidade. Apesar de que, em geral, a gente fica com a mais atual, né, o mais recomendado. E aí, quando você faz isso, né, quando você instala o R, ele tem alguns pacotes que são padrões, e dentro desses padrões, alguns pacotes não são instalados, tá? Então, você precisa instalar esses pacotes caso você queira usá-los. E a cada vez que você fizer uma atualização, você vai ter que instalar os pacotes novamente. Tem algumas tarefas também que são simples, né, em alguns softwares que as pessoas estão acostumadas a usar, como, por exemplo, o Excel, o SPSS, né, que são utilizados com o mouse e você clica e constrói um gráfico, clica e obtém o valor de uma média, e que dentro do R você precisa programar, você precisa digitar um código, um comando, né? Então, às vezes, isso parece difícil para alguns usuários, mas isso é minimizado pelo pacote R Commander, que nós vamos ver aqui hoje, tá? E talvez você não queira ser um programador, né? Então, isso também pode ser minimizado pelo uso do R Commander, que você vai ter uma interface que você pode utilizar com o uso do mouse. O download do R, ele é feito através de espelhos, do que a gente chama de espelhos do CRAN, né? E a gente tem vários espelhos no mundo todo, no Brasil acho que são 5 espelhos, né? E aqui eu trago o link para que você acesse, a instalação é muito fácil, muito simples, você acessa esse link, tem lá, download para
Você escolhe o seu sistema operacional para o Windows, para Linux, enfim, e segue os passos. Eu não vou me ater à instalação aqui, não. Se você ainda tiver dúvida, mesmo fazendo isso, eu indico aqui um vídeo do YouTube, vocês acham muitos aí sobre como instalar o R. Então, essa aqui é a interface, né, que eu tirei o print lá da interface do R. A princípio, ela não vem com essa janelinha branca que vocês estão vendo aqui. Ele tem só essa janela aqui maior em cinza e essa daqui, que é a área de trabalho, que a gente chama de console, né? E essa área de trabalho é aqui que você digita os seus comandos e é aqui que você vai ter as saídas, os outputs, né? Quando a saída é gráfica, ele abre uma outra janela para ter a saída gráfica. Só que quando você faz isso aqui, e essa tela vai rolando aqui, os seus comandos vão ficando lá para cima e eles vão ficando misturados às saídas, né, aos outputs. Então, é recomendado que você abra uma nova janela que a gente chama de script, que é uma janela semelhante a essa daqui, e digite aqui os seus comandos. Você digita aqui, escreve o seu programa aqui e compila ele aqui no console. Bom, mas essa interface, como vocês estão vendo, não é uma interface atraente, né? Apesar de eu ter alguns ícones aqui, não tem nada aqui que eu possa clicar e calcular uma média, enfim. A interface não é atraente mesmo. Então, por isso, surgiu uma outra interface, né, que é o RStudio, que é um programa que tem como base o R, ele puxa o R, mas tem uma interface mais atraente, mais interessante. E também tem uma versão gratuita e tem versões que não são gratuitas, com funcionalidades extras, mas a versão gratuita certamente vai atender vocês, né? Porque a versão gratuita tem bastante coisa. Eu mesma não uso nenhuma versão paga. Bom, também trago aqui como instalar o RStudio e também não vou me ater nessa parte aí de instalação do RStudio. Se alguém tiver dúvida, né, pode depois perguntar ou me mandar um e-mail, enfim. Aqui tem um link, né, vai estar disponível lá. E aí, essa daqui é a interface do RStudio. Então, nós vamos passar lá para a interface do RStudio e eu vou passar a apresentar por lá, né? Então, essa é a interface do meu RStudio. Então, vocês estão vendo aí que a gente tem 4 janelas, né? Essa janela aqui que a gente chama de console, que é semelhante àquela janela que eu mostrei do R, onde você pode digitar os seus comandos, você vai ter os outputs aqui, as saídas, mas se você fizer isso assim como no R, né? Se você fizer isso tudo aqui, os seus comandos vão ficar misturados às suas saídas, então você pede um novo script, você vem aqui em File, New File, RScript, e ele vai abrir essa janela aqui para você. Tá? E aí aqui você pode digitar os seus comandos e rodar nesse íconezinho aqui, ó, Run, ou simplesmente apertar Ctrl Enter. E ele vai compilar o programa no console. Tá? Então, o console é a mesma janela do R, porque o RStudio vai importar ela, né? E vocês vão notar que os comandos são autocompletáveis. Então, por exemplo, se eu quiser digitar aqui um comando, olha, ele já me sugere, olha, esse comando que você quer, qual das opções é a que você quer? E aqui do lado ele te dá, por exemplo, esse comando aqui, né, como que ele é, quais são as funcionalidades, esse aqui, né, o que você tem que colocar nesse comando, tá? Então, é nesse sentido que eu digo que ele é autocompletável, tá? Bom, a gente tem aqui uma janela que é a janela do environment, né? Então, o environment é um ambiente onde vão ficar armazenados os objetos que você cria, a sua base de dados, né? Então, por exemplo, se eu quiser atribuir um valor para uma variável aqui, né? Quem mexe com programação, uma coisa bem simples. Se eu quiser dizer assim, x recebe o valor 2, eu posso compilar usando o run, né? Ele automaticamente manda o comando para cá,
E se eu perguntar quanto vale X, quando eu rodar, ele me responde aqui, ó. Então, os comandos vão ficando em meio às saídas. E aí, nesse environment, ele vai armazenando os seus argumentos aqui, tá? Essa aba aqui do History é onde vão ficar o histórico, vai ficar o histórico dos comandos, o meu aqui já tem vários, né? Você tem a aba do Connections, que vai te permitir a conexão com uma série de fontes fontes de dados que já pré-existem no R e pacotes também. Esse último ambiente aqui é o ambiente onde você tem o Files, né? Que ficam os arquivos que constam aí no diretório de trabalho. O Plots, que é a janela gráfica, onde são apresentados os gráficos, né? Você dá um comando para construir um gráfico, ele vai aparecer nessa janelinha aqui, e esses gráficos, eles podem ser exportados também como PDF, como JPEG, enfim, né? Essa Packages é a janela dos pacotes. Então, aqui ele lista para você todos os pacotes que você já tem instalado. E acreditem, eu não instalei muitos mais do que o que tem a versão básica aqui do RStudio, né? Então, apesar de parecer uma lista enorme aqui, né, a maioria aqui vem como padrão aí, né? O Help, e o Viewer, que é para visualização de conteúdos da web. Bom, então, vocês estão vendo que essa é uma ferramenta, né, que tem uma interface mais amigável, mais atraente, melhor do que a do R, né? Mas ela ainda não é exatamente o que a gente gostaria, né? Ela não é, apesar de eu ter aqui, deixa eu arrastar isso aqui, só um momento. Apesar de eu ter aqui, né, uma série de ícones que eu não vou me adentrar neles, né? Que eu posso usar com mouse, de gráficos, de uma série de coisas aqui, de abrir, né, scripts, enfim. Ainda não é como é para o usuário no Excel, no SPSS, para construir gráficos de estatística descritiva, calcular médias, enfim. Então, para isso, a gente tem um pacote contribuído, que é o pacote do R-Commander, né? Chama-se R-Commander, e que permite a gente fazer análises estatísticas de uma maneira mais simples, tá? O que significa um pacote contribuído? É um pacote criado pela comunidade do R para ampliar as funcionalidades do R. E ele não é um padrão. Então, se ele não é padrão do R, você precisa instalar e carregar esse pacote, tá? A instalação dele é muito simples. Você vem aqui em Ferramentas, Tools, né? E Install Packages. Quando você clica aqui, ele te abre uma janelinha já com o repositório do CRUM. E você precisa, então, saber qual pacote você quer instalar e qual é o nome desse pacote, porque aqui ele não te permite ver. Então, o pacote do R-Commander, ele se chama RCMDR. Então, quando eu começo a digitar aqui, ó, R, ele já me abre todos os pacotes que começam com R, né? E assim vai, ó, ele vai me ajudando a completar. Então, RCMDR, esse é o pacote do R-Commander. Eu não vou instalar aqui porque eu já tenho ele instalado. Nos meus slides, vocês têm todos os prints desse passo a passo, direitinho de como instalar, né? E aí eu seleciono aqui o RCMDR e clico em Install. E aí, quando eu fizer isso, ele vai compilar essa ordem, vamos falar assim, esse comando aqui no meu console, vai instalar o pacote, né? E durante essa instalação, para novos usuários, pode ser, ou não, tá? Que você precise instalar outros pacotes que não estejam instalados. Se isso acontecer, ele vai te informar, ele vai te sinalizar, basta você seguir o passo a passo e instalar os pacotes que ele disser que você precisa, tá? Mas ele já vem com bastantes pacotes, como eu disse.
Então, quando você finaliza essa instalação, aqui vai aparecer uma mensagem informando que o seu processo de instalação foi bem sucedido ou se não foi bem sucedido, tá? E aí, bom, você passou a ter, então, o pacote do RCommander instalado no seu RStudio. Mas todas as vezes que você abrir o RStudio, como eu fiz aqui, você vai ter que carregar esse pacote. Não basta instalar. Qualquer pacote contribuído do R funciona dessa maneira. Você vai ter que carregar, tá? Você tem que carregar aquela biblioteca para que você possa utilizar essa biblioteca. O R faz isso, não só nessa interface do RStudio, mas na outra que eu mostrei também, né, no R, vamos dizer assim, comum, para poder poupar a memória do sistema, né? Então, para carregar, existem algumas alternativas. Você pode usar comandos, né? Então, por exemplo, digitando aqui, eu posso usar o comando library, e o nome, tá vendo que ele já me ajuda a completar, ó, né, o nome do pacote, RCMDR, né, e eu posso dar Ctrl Enter ou simplesmente compilar aqui. E aí ele vai dando as mensagens de que está carregando, enfim, carregou o meu pacote. Essa é uma forma. E aí quando ele faz isso, ele abre uma interface, que ele não abriu, não sei por quê. Deveria. Talvez esteja aqui. Aqui está ela. Então, ele abre essa interface aqui, que é a interface do RCommander, tá? Uma outra alternativa, porque, professor, eu não quero guardar esses comandos, né? Enfim, não tem uma outra maneira que eu não precise digitar comando? Tem. Você vem aqui nessa janelinha do Packages, né? E procura pelo pacote RCMDR. Aqui está ele, você observa que ele está marcadinho aqui, né? E se você marcar, ele vai fazer exatamente isso que foi feito aqui. Então, se por acaso eu fechar essa interface, né, sem querer, ou se eu sair e quiser voltar, eu tenho como carregá-la novamente com um comando, basta eu digitar Commander, abrir e fechar, parênteses, ele recarrega, ou, né, vou fazer novamente, eu posso simplesmente desmarcar o pacote aqui e marcar. Ele vai digitar o comando, observa que quando eu fiz isso, ele digitou o comando aqui para mim, né, e abriu para mim a interface. Então, agora, essa aqui é a interface do RCommander, onde a gente vai poder fazer aquilo que eu imagino que vocês esperam, né? Então, para fazer isso, eu vou utilizar um conjunto de dados, que é um conjunto de dados sobre veículos, veículos novos, nacionais e importados, de uma data já antiga, bem antiga, de 1999, que está no livro dos autores Pedro Alberto Moretin e Wilton Bussab, né? No slide tem o link direitinho da página do professor Moretin, Pedro Alberto Moretin, onde ele disponibiliza esse conjunto de dados. E esse conjunto de dados, nós vamos ver aqui, eu acrescentei a ele uma coluna, por minha conta, eu criei, né, eu inventei literalmente uma coluna, com uma outra variável para que eu conseguisse aqui nesse mini curso exemplificar algumas coisas, tá? Porque a quantidade de variáveis que ele tinha não era suficiente para o que eu queria fazer. Então, eu criei uma nova variável. Então, a primeira coisa que a gente precisa, né, é abrir esse conjunto de dados, é importar esse conjunto de dados aqui para dentro. Então, para importar esse conjunto de dados aqui no RCommander, o que a gente faz é vir aqui em dados, importar arquivo de dados. Então, aqui nesse importar, eu posso importar do SPSS, eu posso importar do SAS, do Minitab. A minha base aqui está no Excel, então eu vou pedir para importar aqui do Excel. E aí, ele abre uma janelinha
né, onde ele me pergunta o nome que eu quero dar para esse conjunto. O nome que eu der aqui, ele vai aparecer aqui, ó. Aqui, por enquanto, ele está dizendo que não tem conjunto de dados ativo. A hora que eu digitar um nome e carregar, né, eu vou chamar de veículo, ou veículos, por exemplo, né? E eu der OK, ele vai abrir o browser para eu procurar onde está o meu conjunto de dados. Então, ele está aqui dentro da paginazinha do Conassum, da pastinha que eu criei do Conassum, e pronto, ele já importou o meu conjunto de dados. Então, o meu conjunto de dados está aqui, tem o nome veículo, se eu quiser ver, ele está aqui, então vamos ver para a gente conhecer esse conjunto, né? Então, são 30 veículos de diferentes tipos, e aí a segunda coluna aqui é a coluna dos preços desses veículos em dólares, né? Nós temos aqui o comprimento em metros, o motor em cavalos, então essas são variáveis quantitativas, e aí ele tinha uma variável qualitativa, que a gente pode dizer que é a categoria do veículo, que está sendo chamada de N.I, I para importado e N para nacional. E eu, então, acrescia esse conjunto de dados, essa coluna que eu estou chamando de sexo, que para mim aqui representaria o sexo da maioria dos compradores daquele veículo naquele ano lá, tá? Sendo M masculino e F feminino. E aqui, propositadamente, eu não preenchi, para que vocês vejam como fica uma casela vazia, um dado faltante no seu conjunto de dados. Ele entende como um NA e ele te informa isso durante as análises, quantos dados você tem e se tem algum dado faltante, tá? Bom, então, agora que a gente já importou os dados, né, a gente deseja fazer as análises estatísticas com esse conjunto de dados. Aqui nessa aba dados, a gente tem outras opções, né, de carregar, mesmo nesse conjunto de dados ativos aqui, a gente tem opções do tipo remover uma linha de um conjunto de dados, né, por alguma razão que você verificou, que aquela linha não serve, né, não está fidedigno o seu dado, não sei por que razão você vai querer, né, existem várias para você querer eliminar essa linha, você pode exportar esse conjunto de dados, você pode salvar, enfim, tem muitas opções aqui, tá? Bom, e aí nós vamos focar em duas abas, basicamente, estatísticas e gráficos, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando pega um conjunto de dados é obter medidas descritivas do tipo média, mediana, distribuição de frequências, dependendo se a variável é qualitativa ou quantitativa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir aqui os resumos numéricos, tá? Então, eu vou em resumos, resumos numéricos, e aí, quando eu faço isso, ele me abre essa janelinha aqui, né, com duas abinhas. Então, essa primeira aqui são os dados. Observa que ele abre para mim as variáveis que são quantitativas apenas, né? Então, eu tenho comprimento, motor e preço. E eu posso escolher uma, posso selecionar uma, ou posso usar o shift, né, e selecionar mais de uma variável para obter as medidas descritivas que eu quiser. Então, eu vou escolher aqui uma só, né, por hora. E aqui nessa aba estatísticas eu posso escolher quais medidas eu quero. Então, eu quero, por exemplo, média, desvio padrão, intervalo interquartil, né, ou distância interquartílica, e os quantis, né? O primeiro quartil, que é o quantil 25%, a mediana, que é o quantil 50%, o 75%, que é o terceiro quartil, e assim por diante. E aí eu posso pedir para aplicar ou posso pedir OK. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para ficar mais limpa a tela. Então, eu posso aplicar ou posso dar OK. Qual é a diferença? Se eu dou OK, ele vai fazer o que eu pedi e vai
fechar a janela. E aí, se eu quiser fazer para outra variável, eu tenho que abrir de novo. Se eu simplesmente aplicar, ele permanece aqui aberto, né? Então, a hora que eu mandei aplicar, ele fez a continha aqui no console, ó. Aqui, ó, apareceu, né, os resultados que a gente pediu. Olha, para a variável comprimento, ele está dizendo que para essa variável eu tenho uma média de 4,1, um desvio padrão de aproximadamente 0,36, um intervalo interquartil de 0,57, e aqui eu tenho primeiro quartil, mediana 4,1, terceiro quartil, tá? Então, ele faz com o uso do mouse. Bom, se eu quiser fazer para outra variável, basta eu vir aqui no dado, mudar a variável, pedir para aplicar de novo, ele faz aqui para outra variável que eu escolhi, tá? Você pode querer fazer isso para todo mundo de uma vez, né? Então, uma alternativa é você selecionar tudo aqui, como eu disse, e pedir para aplicar, selecionar as estatísticas que você quer, como, por exemplo, desvio padrão, coeficiente de variação, que são medidas de variabilidade, que você consegue através desses comandos, né? Ou você pode vir aqui em resumos, estatísticas, resumos e conjunto de dados ativo. Aí ele vai fazer tudo de uma vez só, tanto para as quantitativas quanto para as qualitativas, né? Então aqui, ó, ele te dá um summary de todo o conjunto de dados. É claro que o veículo aqui vai ficar com frequência 1 para todo mundo, porque eram diferentes tipos de veículos, né, que ele estava avaliando. E aí você tem medidas do tipo mínimo, máximo, terceiro quartil, média, mediana, primeiro quartil e o mínimo, para o preço, para o comprimento e para o motor. Então, a diferença nesse comando aqui é que você vai ter o mínimo, né? Você tem informação sobre o mínimo e o máximo, que naquela outra janelinha a gente não tinha, mas em contrapartida, naquela outra janelinha eu tinha informações, eu posso pedir informações sobre desvio padrão, coeficiente de variação, que aqui não tem. Observa que para a variável qualitativa, que eu ainda nem falei como se faz separadamente, ele já traz aqui uma contagem. Então, eu tenho 12 veículos importados e 18 nacionais, né? E para a variável sexo, lembram-se que eu tinha colocado uma casela vazia, então eu tenho um dado faltante, tá? Então, ele já faz a contagem. É uma maneira, às vezes, interessante também de fazer, porque você já faz tudo de uma vez só, né? E você também pode querer as medidas, por exemplo, obter a média por categoria de uma outra variável. Por exemplo, qual que é a média, né, de motor por sexo, por exemplo, para cada sexo, masculino e feminino, separadamente. Como que a gente faz isso? Então, a gente pode vir aqui em estatísticas, deixa eu fechar, estatísticas, resumos, né? E aí a gente vai em resumos numéricos, e aqui eu tenho uma opção, resuma por grupos. Então, eu vou escolher por qual variável eu quero que eles façam a estratificação. Então, eu vou fazer, por exemplo, por sexo, né? Ok. E a variável que eu quero é o motor. Quais estatísticas eu quero? Eu vou deixar as mesmas selecionadas e peço o aplicar. Então, ele já fez aqui, ó. Para o sexo feminino, né, a média do motor é 71,4 cavalos, para o masculino é 110,9 cavalos, e assim por diante, né? O desvio padrão para o feminino, o desvio padrão aqui para o masculino, e assim por diante. Você tem intervalo, né? Interquartil, distância interquartílica, o primeiro quartil do motor para o sexo feminino 55,5, para o masculino 102,25 e assim por diante, tá? Então, é uma outra maneira de fazer aí de forma estratificada. Bom, então essa foi a representação
tabular. Ah, faltou falar das variáveis quantitativas, né? Quando a gente tem variáveis quantitativas, o que que acontece? Os dados, as medidas, né, a distribuição, por exemplo, de frequências, ela é dada em intervalos de classes. Então, a variável é dividida em intervalos de classe. Então, para isso, a gente vem em estatísticas, resumos. A gente pode fazer aqui os resumos numéricos, mas aqui dentro de estatísticas eu vou pedir para frequency counts, eu vou marcar isso daqui. Então, eu vou pedir, vou desmarcar o restante, né, por hora, e aí eu vou pedir para fazer a contagem dessas frequências aqui, ó. Então, me aparece aqui uma distribuição de frequências para variáveis quantitativas, né, que sejam, por exemplo, contínuas, e aí você tem aqui os intervalos de classe, né, a primeira coluna, a segunda coluna aqui, que é das contagens, ou seja, as frequências absolutas, e a terceira coluna, as frequências percentuais, as porcentagens, tá? Se eu quiser fazer distribuição de frequências para variável qualitativa, aí o caminho é um pouquinho diferente. Então, eu venho em estatísticas, resumos, distribuições de frequência, e aí eu vou fazer, por exemplo, a distribuição de frequência para a categoria do veículo, se é nacional ou importado, né? Então, eu peço lá para aplicar, ele já fez aqui, ó, e me deu a contagem em termos absolutos e aqui em termos percentuais. Então, você tem 12 veículos que são importados, né, tipos de veículos importados, 18 nacionais. E as porcentagens. Então, com isso, a gente fez aí os resumos numéricos das variáveis, né, as distribuições de frequência. Eu também fiz a distribuição de frequência para variáveis tanto quantitativas quanto qualitativas, né? E aí nós temos agora a representação gráfica, tá? Existem outras possibilidades aqui das chamadas tabelas de contingência que se encontram aqui, né? Tabelas de dupla entrada, quando você quer fazer análises que são bivariadas, por exemplo, existem muitas possibilidades aqui. Então, a princípio aí, né, para a gente começar, estatística descritiva, medidas resumo, distribuição de frequências. Então, vamos para representações gráficas, né? Então, a interface aí do R, ela tem uma opção que ela está focada nessa visualização, você pode fazer diversos tipos de gráficos, tá? E da mesma forma que eu fiz aqui para medidas, para variáveis quantitativas, estratificando elas por categorias de uma variável qualitativa, né? A gente pode fazer isso também com os gráficos, tá? Os gráficos que eu vou mostrar aqui são gráficos de barra, de pizza, boxplot e histograma, tá? Se houver tempo, se a gente conseguir. Bom, então o gráfico de barras, vamos começar pelo gráfico de barras, né? Que a gente usa quando a gente quer saber o número de observações de uma dada categoria, por exemplo, aqui ele faz para variáveis qualitativas. Então, vamos fazer aqui um gráfico de barras, por exemplo, para a categoria dos veículos, né? Nacional importado. Então, o procedimento é o mesmo, né? Eu seleciono aqui a variável e posso pedir para aplicar. Ele vai me abrir uma janela gráfica, ele compila no console, e ele abre. Só um minuto. Travou, gente.
ele vai abrir uma janela gráfica aqui, ó, e aí quando eu pedir para aplicar, ele constrói o gráfico. Mas observa que esse gráfico não tem título, o eixo Y e o eixo X não estão com os nomes que eu gostaria, então aqui no opções você pode fazer essas alterações, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, no eixo X, né, categoria, no rótulo do eixo Y, frequência, título do gráfico, sei lá, gráfico de barras para categoria. E aí, quando você pede para aplicar, ele já fez o que você pediu aqui no seu gráfico, tá? Então, esse foi o gráfico de barras. Deixa eu voltar para a interface aqui. Ele não quer minimizar a minha tela. Pronto. Então, eu tenho aqui o gráfico de barras para a categoria dos veículos, né? Bom, mas eu quero, como eu disse, eu quero fazer um gráfico em que ele separe isso daqui para mim por sexo, por exemplo, as categorias por sexo, né? Estratificar aí. Então, como que eu faço isso? Então, eu venho de novo aqui em gráficos, né? Eu fechei, né? Então, um gráfico de barras. E aí eu posso pedir aqui, ó, gráficos por grupos. Então, por qual grupo eu quero? Eu quero, por exemplo, por sexo. Eu seleciono a variável e dou OK. Aí ele já registra aqui, ó, gráfico por sexo. Qual a variável por sexo? Vamos manter a mesma e vou manter as mesmas opções, os mesmos eixos aí. O default do R para esse gráfico aqui são colunas cinzas, tá? Então, se você quiser colunas coloridas, existe a possibilidade de você mudar aqui no console, construir, digitar o comando que constrói esse gráfico e pedir a cor que você quiser. Existe uma paleta de cores enorme. Bom, então, continuando aqui, né, no gráfico por sexo, quando eu pedir para aplicar, ele já vai me fazer aqui, olha, né? Então, aqui eu tenho uma coluna para os veículos importados, outra coluna para os veículos nacionais, e cada coluna dividida por sexo, estratificada pelo sexo feminino e masculino. Bom, se a gente tivesse variáveis com mais categorias, né, a gente teria aqui colunas com mais divisões, com mais extratos, vamos dizer assim. O outro gráfico que eu quero mostrar para vocês é o gráfico de pizza, também chamado de setor ou de torta, né? Então, a gente vem de novo na janelinha de gráfico, estão vendo assim, ó, cada abinha que você abrir aqui, você vai reconhecer muitas das opções que você já sabe que você quer. Então, esse pacote é o pacote que vai te permitir fazer as coisas da forma que você está acostumado a fazer lá no Excel, enfim, né? No SPSS, ou outro software que você use. Então, para fazer esse gráfico de pizza, né, o gráfico de pizza é muito utilizado quando você quer enfatizar a relação entre uma parte e o total, né? Então, você faz o mesmo procedimento, tá? Você escolhe aqui a variável, por exemplo, categoria do veículo, a cor eu vou usar o default, eu posso usar porcentagens, contagens de frequência, posso dar nome para o eixo X, nome para o eixo Y, título para o meu gráfico, né? E aí, quando eu aplicar, ele construiu lá, ó. Eu não quero porcentagem, eu quero frequência absoluta. Então, você muda aqui e manda aplicar. Ele mudou para frequência absoluta aqui. Eu quero colocar título para esse gráfico. Gráfico de setor para categoria de veículos. Você manda aplicar, ele coloca lá o título para você, né? E
assim você pode fazer, posso fazer com a outra variável, é só, enfim, é só clicar, tá? E fazer. Eu vou mostrar outras cores, o default é esse, vou mostrar outras possibilidades de cores aqui com essa variável, que na verdade não é interesse, a gente não faria análise estatística dela, porque é o tipo do veículo lá, né, como se fosse o meu indivíduo, mas só para vocês verem as cores aí, tá? Você tem uma infinidade aí, uma paleta de cores enorme aí, ok? Então, esse foi o gráfico de setores, tá? Um outro gráfico que a gente usa muito na estatística é o box plot. Então, é um diagrama de caixa, ele está aqui, ó. Então, em gráficos, box plot, né? E esse gráfico é útil quando você quer, por exemplo, avaliar a simetria, verificar a presença de outliers, né? Simetria da distribuição dos dados. Nele você vai ter a representação do que a gente chama os 5 números, que é o mínimo, o máximo, o primeiro, o segundo e o terceiro quartis, né? Então, quando você clica aqui, escolhe mais uma vez qual variável você quer fazer o box plot. Ah, eu quero fazer, por exemplo, o box plot para a variável motor, que é a potência lá do motor em cavalos. Se eu der OK, vou fazer isso que eu não fiz nenhuma vez, né, para vocês verem, ele constrói e fecha a janela, né? Então, aqui eu tenho o box plot. Se eu quiser manter a janela aberta, eu tenho que pedir aplicar, tá? E aí, aqui também eu posso colocar nome lá para o eixo X, para o eixo Y, título para o gráfico, né? Posso colocar, sei lá, no eixo Y, motor, motor em cavalos, unidade. E peço para aplicar para que eu possa ter essa interface aqui aberta e ir trabalhando, tá? Então, isso foi o box plot para uma variável, né? E aí você consegue avaliar a simetria pela posição aqui da mediana em relação ao primeiro e ao terceiro quartis, né? E você pode também fazer como eu fiz no gráfico de colunas, né? Que é criar box plots para cada categoria de uma variável, por exemplo, qualitativa. É só você pedir gráfico por grupos. Então, você clica aqui, escolhe lá, eu quero por sexo, foi isso que a gente fez, né? E por isso eu criei essa coluna, para eu ter uma outra variável que fosse qualitativa. Então, eu peço aqui um OK, ele já marca aqui gráfico por sexo, eu já escolhi a variável que eu quero, vou pedir o aplicar, e ele fez 2 box plots, né? Ixi, parou de funcionar, gente. Vou ter que reabrir e reiniciar aqui. Algum problema aqui no meu computador, peço desculpas. Vamos novamente. Vamos carregar o R Commander. É bom que a gente refaz alguns passos aqui e revisa, né? Então, ó, carreguei o pacote. Vamos esperar ele abrir a interface. Vamos importar o conjunto de dados da minha base Excel. Quando eu chamar ela aqui de veículos, como eu já havia feito, eu posso dar outro nome. Carrego o arquivo e pronto. Está aqui a minha base de dados novamente. Então, continuando e repetindo aí o box plot, né? A gente estava construindo o box plot para o motor e eu queria estratificar, né, por sexo, um box plot para cada categoria da variável qualitativa que eu escolhi, que no caso foi sexo. Então, quando eu peço aplicar, ele constrói aqui, né, um box plot para a variável sexo, um box plot para a variável sexo feminino, outro para sexo masculino, ok? Então, é isso, é bem clique aqui, vai ali, seleciona a variável e pede para executar aquilo que você quer, tá? E o último gráfico, acho que meu tempo já está, né, mais curto, vamos avançar aqui para o histograma.
o último gráfico, que é o histograma. Então, da mesma forma, vocês estão vendo que a interface, seja para o gráfico de barra, para o gráfico de pizza, enfim, elas são bem semelhantes. À medida que vocês forem mexendo, vocês vão memorizando onde está isso, né? E fica simples de mexer. Então, eu vou fazer, por exemplo, agora um histograma para a variável preço. Ou melhor, para exemplificar um outro comando aqui, eu vou primeiro fazer o histograma estratificado, como eu fiz com o Bloxplot aqui, tá? Então, eu vou fazer, por exemplo, o preço estratificado por nacional ou importado. Então, selecionei ali nacional importado, vou aplicar. Aí ele me fez um histograma, né, para os importados e um histograma para os nacionais. E aí, aqui nas opções, eu também tenho as opções de rótulos para configurar o gráfico da maneira como eu quero. Tenho ainda opções de colocar por frequência, ou por porcentagem, ou pela densidade. Isso não muda a forma do histograma, né? É uma opção sua, uma escolha. Bom, mas eu não quero um histograma estratificado, eu quero ele para variável preço por completo, independentemente se o veículo é nacional ou importado. E agora, como eu já pedi para estratificar, tudo que eu fizer, se eu escolher outra variável aqui, ele vai fazer estratificação para nacional importado como aqui, né? Então, o que eu preciso fazer é resetar. Pronto, aí ele já tirou a estratificação. E aí eu vou fazer o histograma para o preço aqui, ó. Aplicar, e eu tenho, então, o histograma para o preço. E aí, para ilustrar, que eu acho que esse gráfico aqui agora está um pouco maior, fica melhor de visualizar, né? A gente pode selecionar aqui porcentagens, o que que muda? A escala, né? Posso selecionar por densidade, observa que a forma do gráfico não muda, tá? Então, são opções que vocês têm de escolha. Bom, tem muita coisa aqui, né, que a gente poderia falar para quem trabalha com análises mais avançadas, né, do tipo ajuste de modelos, modelo linear, linear generalizado, regressão, testes não paramétricos, testes para proporção, para uma amostra, para duas, de variância, enfim. Tem uma infinidade de funções aqui, o R-Commander é um pacote muito bom, né? O que nesse momento eu venho mostrar para vocês é mesmo uma análise preliminar. Espero que vocês tenham conseguido compreender, talvez tenha ficado um pouquinho mais rápido, né? Mas nos slides vocês vão conseguir reproduzir tudo o que eu fiz aqui, com o conjunto de dados que foi dado. Alguém tem alguma dúvida? Perguntas? Oi, Luciana. Estava acompanhando aqui a apresentação. Talvez uma situação que aconteça é que ficou assim um pouco ruim de ver as letrinhas no software, sabe? Eu estou vendo uma televisão de 42 polegadas, e mesmo assim pus na tela máxima para conseguir enxergar. Então, se alguém estava em celular, possivelmente não conseguiu ver as letrinhas, né, ver números, o passo a passo tudo bem, e talvez até quem estivesse no laptop tivesse tido alguma dificuldade. Mas isso é a limitação da própria ferramenta, né? Você compartilhou sua tela, é assim que ela é visualmente, né? Até uma professora comentou aqui, a nossa professora Neide, que ela vai ter que assistir mais algumas vezes para poder realmente seguir o passo a passo. E é justamente o que você menciona agora, né? Você vai compartilhar conosco, né, o material, o PowerPoint que tem as saídas, né, com as imagens dos testes que você fez. E como o vídeo vai estar gravado, as pessoas vão poder acompanhar, né, com o vídeo, passo a passo, utilizando os slides também, né? O que eu queria frisar, para quem está nos acompanhando e tudo mais, é que o R, assim como outras ferramentas,
a princípio, nos parecem muito intimidantes. Quando a gente olha, vê pela primeira vez, né, tanto abertura, são tantos detalhes, mas é prática. Com a prática, com exercícios, a gente vai assimilando e vai meio que memorizando os passos até que se torne uma coisa agradável. Né? Então, assim, se vocês tiveram algum tipo de sentimento de, não, isso é muito difícil, isso não é para mim, eu estou dizendo que pode ser que não seja, mas não encare dessa maneira, porque todos os softwares estatísticos, eles requerem uma certa dedicação, um estudo, até você dominar o software. Mas eu posso dizer para vocês, porque eu trabalho com outro software, né, e vim aqui assistir para aprender a trabalhar com R, que depois que a gente domina a ferramenta, é como se a gente tivesse garantido o nosso empoderamento. A gente pode fazer muita coisa. Então, quem vai trabalhar com pesquisa quantitativa vai precisar usar a ferramenta. É quase humanamente impossível você fazer tudo na mão, tá? Não é necessário fazer tudo na mão. Os pacotes estatísticos, eles vêm justamente para propiciar que a gente trabalhe a parte operacional dos dados e depois utilize o nosso tempo na parte, né, pensante, na parte intelectual de análise dos dados, a partir da exposição, seja gráfica, seja em termos de dados estatísticos. Então, assim, eu acho que a sua apresentação, Lu, foi ótima, passo a passo, né, você fala muito, né, de forma bastante pausada, deu para acompanhar bem, mas talvez com essa limitação de enxergar o software, que o PowerPoint estava perfeito, e de repente, achar que é muito difícil, que é muito detalhezinho. Então, eu queria, adicionalmente, a sua boa apresentação, falar isso para o pessoal, tá? E não fujam por conta, de repente, de uma primeira impressão de que é muito difícil. André, eu queria agradecer o seu comentário, né, assim, super pertinente. Realmente, quando a gente está, às vezes, acostumado, por exemplo, com o Excel, né, a gente tem uma certa resistência a usar outros softwares, mas o que eu tenho a dizer nesse sentido? Eu reforço aqui o que você disse, talvez aqui pelo fato de ter ficado um pouquinho mais rápido e essa questão da visualização, as pessoas realmente se sintam assim, nossa, isso é difícil, mas não é, gente. É como a primeira vez, talvez, que vocês tenham visto o Excel, não sei, talvez você não soubesse onde estavam as coisas ali no Excel, né? E a mesma coisa é aqui. E aí, nesse sentido, eu gostaria de tranquilizar vocês, e eu vou passear aqui um pouquinho pelos meus slides, para que vocês vejam que o passo a passo está todo aqui, olha. Eu explico cada janela aqui do RStudio. Então, por exemplo, no R Commander, vamos lá. Né? Então, como que faz? Como que instala o R Commander? Olha, você tem essa janela, o pacote é instalado aqui, o nome do código é esse, tá tudo explicadinho aqui, tudo documentadinho, tá? Então, eu fiz um conjunto de slides aqui, onde eu mostro para vocês, olha, é esse ícone aqui, vai aqui, amplia isso, o pacotinho é esse aqui, talvez eu quis mostrar o software interagindo, né, ao invés de fazer o PowerPoint com as telas já prontas aqui, mas elas estão prontas aqui, tá, para que as pessoas possam ver, olha, né, então, quando você faz isso, o que acontece? Uma janela como essa vai ser aberta, e aí nessa janela, o que você faz? Bom, você tem que instalar, né, você tem que ir lá, você tem que instalar, não, você tem que depois instalar o conjunto de dados. Então, está aqui o conjunto de dados, a descrição dele, como que eu importo ele, né? Aqui no RStudio, que eu não abordei, porque você pode usar o RStudio sem usar o R Commander, tá? E depois, como que você importa aqui, ó, no R Commander. Então, todos os prints da tela, tudo está aqui documentado, e com alguma explicação. Então, eu espero que vocês, nos slides, né, consigam
eu consiga fechar as lacunas que possivelmente ficaram. Eu vi que alguém perguntou no site, né, como instalar o R e se precisa de licença. Não precisa de licença. É um software gratuito. E aí vocês, na verdade, vão precisar instalar o RStudio. Então, a instalação do RStudio está aqui no meu slide também, ó. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, né? O que é e como instalar. Então, para baixar, você tem esse site aqui, você pode copiar daqui, ou simplesmente, né, digitar lá no Google, rstudio.com. Vamos ver se esperar ele carregar. Então, você tem aqui a página do RStudio, né? E aqui, ó, você tem RStudio Desktop Free, Download. É só clicar aqui no Download e pedir a instalação. A instalação não é difícil fazer. Vocês têm as versões pagas, né? Só vir na versão gratuita, no Free, no Download. Faz o download do RStudio. Depois, dentro do RStudio, vocês fazem a instalação do R-Commander. O meu e-mail também está disponibilizado aqui na primeira página da UFCJ, da apresentação dos slides, né? Mas eu vou também colocar ele aí no chat. E se vocês quiserem, vocês podem me mandar e-mail com dúvidas, né? De como fazer, de como instalar, tá? Tem links nos meus slides também de vídeos no YouTube que ensinam a fazer essas instalações, vídeos objetivos, curtinhos. E é isso, gente. Não se intimidem, é uma ferramenta muito boa, muito poderosa. Como disse o André, a hora que você aprende, você se empodera. Num primeiro momento pode parecer estranho, pode parecer, né, intimidador, mas à medida que você vai usando, você vai clicando, você vai decorando aonde você tem que ir, onde você vai clicar, tá? E ele constrói os gráficos e medidas descritivas aí básicas que vocês vão precisar, vai fazer mais do que o que vocês precisam, garanto. Sem precisar usar a linguagem de programação, só usando o mouse. Mais alguma dúvida? Pessoal, mais alguma pergunta para a professora Luciane? Ó, tem aqui pessoas comentando, vai ter que treinar bastante vezes, praticar, excelente, parabéns à professora Luciane, ótimo seu curso, muitos comentários aqui elogiosos. Olha só, eu acho importante até explorar isso um pouquinho mais com o pessoal. Eu dou aula também de métodos qualitativos e quantitativos, e quando a gente começa a falar sobre técnicas estatísticas, muitas pessoas colocam já a primeira barreira, do tipo, eu não gosto de trabalhar com dados quantitativos, né? Talvez um pouco por conta disso, de receio de usar uma ferramenta, de repente deixa eu ligar minha câmera também, que... Eu tô ficando com a minha imagem escura aqui, gente, eu peço desculpas, mas é porque o tempo que fechou, a minha luz natural não está muito boa. Às vezes fica com receio, porque aparentemente o software seria muito difícil de trabalhar e tal, mas não é, gente. Na verdade, tanto os dados qualitativos quanto quantitativos, claro, vai depender do que vocês estão querendo pesquisar, mas eles são a forma de vocês chegarem na análise. Então, os dados vão propiciar, a partir da sua análise, que vocês apresentem os resultados. Então, as técnicas estatísticas e os pacotes estatísticos, eles foram modelados para facilitar a nossa vida, né? Antes se fazia tudo na mão, se calculava tudo na mão, né? Ou no giz, ou no lápis. Agora não, agora a gente tem os softwares que nos apoiam nas análises, mas não eliminam, né, a possibilidade do pesquisador ter as suas reflexões e as suas conclusões.
Na verdade, o software acaba sendo um elemento que nos facilita chegar próximo, né, dos dados um pouco mais analisados, para que nós façamos a análise final, né? O software não analisa para nós, não diz, né, completamente todas as análises. Eles nos ajudam muito, mas a figura do pesquisador permanece ainda importante. E quando a gente chega perto de uma ferramenta dessa e tal, o princípio é de aversão. Tudo aquilo que a gente desconhece, a gente tende a ter a aversão. Só que no momento que a gente simula, faz teste, e principalmente porque esse software ele é gratuito, ou seja, você não vai ter investimento financeiro ou desembolso, né? Você pode, de repente, estimuladamente testar o software, verificar aquilo que ele te atende, e se depois você não gostar, você, tudo bem, não precisa mais usar. Você não teve gastos financeiros. Então, eu estimulo vocês, a partir desse mini curso da Lu, que como ela começou falando, a gente poderia ficar uma semana e ainda não esgotaríamos o assunto, né? Eu vou também fazer o meu dever de casa como aluno, de também estar me preparando, instalando software, seguindo o passo a passo dela, me familiarizando com a ferramenta, mas eu já me pus como desafio para o próximo semestre do meu curso, não usar o SPSS e usar o R. Viu, Luciane? Eu já coloco como um desafio para mim, né? Principalmente por essa questão, o SPSR ele tem licença, o R é livre. Então, vamos favorecer o software livre, que vai dar acesso sem excluir ninguém, dá acesso a todos. André, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Lu, pode falar. Posso só complementar? Eu acho sempre excelentes as suas colocações, né? Muito obrigada mais uma vez. Sobre essa questão da importância do pesquisador que usa a ferramenta, eu costumo dizer para os meus alunos assim, o software faz o que você manda, é você quem manda, então você tem que saber mandar nele, né? Então, se você pede a ele para executar algumas coisas que estatisticamente não são corretas, ele pode executar e te dar um resultado absurdo em algumas situações, e aí eu não estou falando especificamente do R, né? O R Commander ali, você viu que ele tem algumas... ele já direciona para as variáveis que são qualitativas e quantitativas, né? Enfim. Mas você tem que saber o que pode ser usado em qual situação, né? Então, vocês é que mandam. Então, a importância de conhecer a teoria para saber o que você vai fazer com aquilo dali, como que você vai interpretar aqueles resultados ali, ela não é eliminada pelo uso da ferramenta, mas certamente a ferramenta trouxe um grande benefício. A estatística, ela cresceu e avançou muito com o avanço das técnicas computacionais, né? Então, você imagina, por exemplo, o gráfico de setores, que era construído usando, vamos dizer, transferidor, medindo o ângulo, fazendo regra de 3. Então, tinha uma série de contas que, para fazer manualmente, é muito mais trabalhoso e a gente não tem esse visual, né, que o software dá. Então, isso é uma coisa muito bacana. E a questão de usar o R e do R ser gratuito é realmente uma enorme vantagem, porque vocês não vão precisar se preocupar, para quem faz iniciação científica, com a publicação de artigos, né? Que software você usou, com a licença do software, ou no seu TCC, ou na sua dissertação de mestrado, ou se a sua universidade tem, se o software que você está usando, a universidade tem licença, você não tem, a universidade tem, o departamento tem, enfim. Isso tudo, né, fica resolvido porque é uma ferramenta gratuita. E eu sugiro que vocês naveguem um pouquinho na internet sobre o R, para vocês verem a infinidade de coisas e de pessoas ajudando a usar o R, tirando dúvidas. Então, assim, ajuda para usar o R, vocês têm muita ajuda, muita, muita. Não se intimidem por isso, não, porque você vai ter sempre resposta para aquilo que você quer. E sempre uma ferramenta para aquilo que você precisa, quase sempre, né? A não ser que você vai fazer uma análise muito, muito, muito complexa que você precise implementar, mas
o que as pessoas geralmente fazem, mesmo eu aqui, que sou uma estatística, muitas coisas a gente usa o R Commander aí, os pacotes que já existem, tá? Então, é uma ferramenta realmente muito bacana, tentem, e eu estou realmente às ordens para tirar as dúvidas de vocês aí.